E disse Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Eu sou o pastor Danilson Castro, da Assembleia de Deus em Expedicionários, e este é o nosso devocional. Observe que uma necessidade está diante dos olhos de sua mãe e ela se aproxima do filho. Maria então declara a Jesus que ele precisa socorrê-la porque ela está diante da informação de que já não há mais vinho para a festa. Jesus olha para sua mãe e então declara que o seu tempo ainda não está estabelecido. E quando a gente pensa sobre tempo, sobre este tema tão interessante, o que nós estamos realmente falando numa perspectiva teológica? Nós estamos falando sobre a primeira criação. A Escritura começa nos dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, se foi dentro de um princípio, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Porque Ele primeiro cria o princípio para que então, neste princípio, neste tempo, Ele estabeleça a existência dos céus e da terra. Inclusive, tem uma curiosidade interessante. No princípio, o tempo criou a ação, Deus a força, os céus, o espaço e a terra, a matéria. Sob esses 5 elementos, tudo aquilo que existe é regido. No princípio, o tempo criou a ação, Deus é a força geradora de tudo isso, os céus, o espaço e a terra, a matéria. Mas, em primeiro lugar, você tem o estabelecimento do tempo. E quando a gente olha para o tempo numa perspectiva grega, nós estamos pensando sobre o tempo a partir de 2 realidades. Você tem algumas palavras para descrever o tempo no grego, mas as mais conhecidas são a palavra cronos, de onde se deriva a nossa palavra cronômetro, que é esse tempo controlável, esse tempo mensurável, é o tempo do homem. Nós conseguimos classificar apenas para efeito de comunicação que este tempo é o tempo do homem. E nós temos um outro tempo que é o kairos. O tempo kairos é o tempo em que Deus invade o cronos, é o tempo em que Deus estabelece o acesso ao cronos e então realiza uma intervenção, realiza o seu milagre. Quando ela, compreendendo que o cronos estava passando, se desespera, se aproxima de Jesus e diz: a festa está se prolongando e será algo terrível as pessoas descobrirem que não há mais vinho. Já buscamos solução e não encontramos. E agora? Jesus então declara à sua mãe: ainda não é chegado o kairos. Ainda não é chegado o tempo da minha intervenção. E aí é importante refletir sobre isso, porque não são os nossos problemas que ativam o kairos de Deus. Não são as nossas dificuldades que acionam o kairos de Deus. Às vezes, nós pensamos que porque estamos sofrendo, então Deus vai entrar com providência, considerando o nosso problema como um fato ativador do seu kairos. Mas isso não é verdade. Deus é Senhor de tudo. Inclusive, Ele, quando fala com Moisés, Ele declara a Moisés: eu sou o que sou. E sabe o que significa esta breve expressão? Eu permaneço sendo sempre. Somente Deus pode declarar: eu permaneço sendo sempre. Porque se eu declarar que sou algo agora, eu certamente não terei a possibilidade de manter esta declaração por toda a minha vida. Porque eu estou naturalmente conectado com as intempéries da vida. Se amanhã eu de repente enfrentar uma situação muito complexa, eu posso mudar, mas Deus não. Deus declara: eu sou o que sou, eu permaneço sendo sempre. Portanto, é preciso resguardar o nosso coração com a consciência de que quando nos falta vinho, não é o nosso tempo quem ativa o milagre de Deus, mas sim o seu caráter. E a Escritura diz que o seu caráter é imutável, porque ele permanece sendo sempre. Se Deus fosse ativado apenas por nossos problemas, ele não seria nada além de um ídolo, mas ele é o nosso Criador. Ele tem o seu tempo. Ele tem a excelência e a soberania e o domínio sobre todas as coisas. Portanto, neste dia e nesta hora, descanse o seu coração na presença de Deus. E saiba
que ainda que você não consiga ser a mesma pessoa que foi ontem, ainda que você perceba que está em constante mudança, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus da Escritura Sagrada, ele permanece sendo o mesmo sempre. Que a bênção de Deus repouse sobre nossas vidas e que o Deus de sempre, o grande eu sou, possa abençoar a sua casa em todo o tempo.